a temperatura da Câmara, quero crer que qualquer governo que seja tenha também. Então a Gleisi dizendo, não, beleza, já vão esvaziando, assim como o Lindbergh já tinha falado aqui essa semana, meu irmão. Eu acho que essa é uma manobra que reduz o campo da oposição, né? Porque essa história de anistia ampla, geral e restrita quer dizer anistia para Bolsonaro, os militares e quem financiou. E aí o Sócio ainda disse que ninguém financiou. E aqueles ônibus todos que vieram graciosamente, né? Graciosamente. Do nada. Mágico de ódio. Então, eu acho que essa dureza do Sócio na negociação indica que realmente eles não estão preocupados com... Não. E agora ele já atualizou. Essa frase é muito boa. Dos sócios, contém ironia. Falar isso, você nunca sabe o corte que vão fazer de você, meu irmão, nesses tempos atuais. Ele diz assim, ó, que na avaliação dele, sócios, Cavalcante, não houve mandantes, nem financiadores, no que ele chama de baderna. Então, assim, pra ele não teve líder, foi um movimento espontâneo no Rio de Janeiro. A opinião do deputado tá no direito dele, eu discordo, vocês também. Você tá jogando lixo tudo que se apurou já em relação à coordenação, a atos que tinham várias camadas, que deveriam provocar uma segunda reação, que deveriam... E tem outra coisa que eu achei curioso nisso aí, fora dizer que não tem mandante, que eu já acho algo realmente que vale a pena discutir, mas outra coisa, não é normal ver o STF querendo legislar e conversando com normalidade com membros do Congresso. Quer dizer, é claro que legislar não cabe ao STF. Agora, você ter uma boa relação harmônica de poderes em que integrantes da Suprema Corte possam conversar normalmente com integrantes do Congresso, encontrar uma saída para evitar uma crise maior e tudo mais, isso deveria ser desejável, não é que seja normal ou não. Ele trata como se isso significasse uma perda de independência de poderes e não uma complementaridade de poderes que são sim independentes nas suas atribuições, mas que podem sim e devem, na melhor das hipóteses, conversar para evitar crises piores. Não. A reação dele indica duas coisas. Uma, que a anistia não é o que eles dizem. E segundo, que ele está meio seguro de que vai ganhar no Congresso. É isso. Esse que é o ponto principal. Não quer negociar, não é porque já perdeu, é porque acha que já ganhou. E eu acho aí é complicado. Por isso que eu acho que a entrevista da ministra Gleisi ontem foi muito importante. Porque o que o governo estava tentando fazer até agora era literalmente uma tática de avestruz, era fingir que não era com ele. E isso era assim, não só fingir, como agir como se não fosse com ele. Porque se o governo tivesse agido, obviamente não teria 267 assinaturas desse projeto. Simplesmente lavou as mãos e achou que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Literalmente eles minimizaram a capacidade que a oposição tinha para conseguir arrecadar, conseguir todas essas assinaturas. Ontem o que a Gleisi falou, não, é problema nenhum, né? Ela chamou para... Ela não foge da... Não, eu acho isso é importante, porque várias vezes a gente viu situações desse governo que o governo conseguia, ainda assim mesmo, porque eu só vou entrar na pauta econômica, eu não vou discutir mais nada que não seja a questão econômica, porque eu não quero realmente, eventualmente, sair derrotado. Eu achei um fato político também importante. Assim como o sócio chamar para si de que nós vamos fazer do nosso jeito que a gente vai ganhar, é importante o governo dizer que o outro lado também fala, a gente vai ganhar. Sim. E ia casando um pouco a entrevista da ministra Gleisi para Miriam, com a entrevista que o líder do PT, Lindbergh Farias, deu pra gente na terça, do tipo, a tática também é muito evidente. A tática é, de um lado, forçar a questão dos líderes, que ou seja, ir pro colégio de líderes e fazer com que a maioria dos líderes seja contra colocar esse tema em votação, e, ao mesmo tempo, retirar algumas assinaturas para criar um fato de, eles não têm... Mesmo que de forma simbólica. Porque não pode, só pode retirar de... Sim, mas também é importante. É simbólico, mas esvazia muito, né? Totalmente. Porque tinha uma indicação de que o voto ali, daquele que tá retirando, também não existe. É importante e é um termômetro de que se for a plenário, como é que vão ser derrotados, eles acabam... Da mesma forma, vocês vão se lembrar disso, a discussão do voto impresso. Tivemos esse momento, por exemplo. Eu já tô arrependido de lembrar, porque é tão... Eu vou falar pra vocês, aquilo, o Bolsonaro combinou com o Arthur Lira. Lira falou isso várias vezes. Tá bom, eu vou pautar. Se for derrotado, acabou o assunto. Beleza, pautou, derrotado, e ele nunca parou de falar sobre aquilo. Então imagine a Câmara dos Deputados diante desse... O Hugo Mota poderia até fazer esse combinado. Tá bom, vou pautar. Vai ser derrotado, vocês vão parar? Tá bom, eles continuam. Assim, a gente fica andando em círculos. Tanto que, e isso eu acho, assim, é casado, você teve 21 senadores indo visitar o ex-candidato a vice-general Braga Neto na cadeia. Assim, que obviamente é um gesto tipicamente de se posicionar caso esse assunto passe da Câmara e vá para o Senado. Não. E aí vai ter outro problema que é o Alcolumbre, que tá... eu vejo o Alcolumbre mais alinhado ao Palácio do que o Hugo Mota. Muito mais seguro, né? Ele já passou por lá, né? Tem menos... acho que tem menos pressão externa. O Hugo Mota tá muito... tá muito ali cercado de gente que tá muito ligada à oposição. Tipo Ciro Nogueira, para dar um exemplo concreto aqui pro assinante. E a Gleisi, na articulação política, e eu já contei isso aqui, ela foi essencial para essa vitória do Hugo Mota. Foi. Então ela também joga junto, porque assim, ela sabe que sem a Câmara não vai andar o governo. Então ela precisa fazer... Era exatamente para isso que Gleisi foi colocada nesse cargo, porque a relação do Padilha com o Lira estava completamente inviabilizada, e Gleisi era um nome que foi presidente do PT, agora não tem o Humberto Costa interino, mas tem a força da caneta e tem o acesso
ao presidente. Porque não adianta você ser ministro e você não tem acesso. Ela tem acesso, tem respaldo. Então, os parlamentares, eu estou relatando aqui para vocês os relatos que eu colhi com parlamentares, que eles acreditam quando a Gleice está falando, eles sabem que ela não vai fazer um acordo que não esteja chancelado pelo presidente da República. Que ela não vai levar, depois ela vai ter que recuar da própria palavra. Eles estão brincando que ela anota os pedidos. Assim, tipo, ela pega e anota. Que o Padilha meio que falava, não, tudo bem, vamos ver. Né? Ia na base do somebody love ali, né? E a Gleice não. Esse é um cargo que tem prazo de validade, né? A gente viu muitos articuladores políticos. E ela tem um mapa, por ter feito tanto tempo isso no PT, ela tem um mapa dos partidos com cargos também. Isso é importante. O Lindbergh falou isso aqui. Eu falei, mas então vai chamar... Ele falou, defende que a gente chama os deputados. Eu falei, mas pra tirar cargo. Ele falou, se o deputado que assina a anistia, ele tá rompendo com o governo. Na entrevista ela diz isso, não, eu não vou pressionar ninguém, eu vou convencer. Mas é interessante porque ela, que era muito agressiva como presidente do PT, ela tá muito jeitosa, tá muito habilidosa.